receber a receber, semente. né? Então você vai jogar palavras ao vento. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu me lembro que uma semana antes eu tive um sonho com Deus, né? O primeiro sonho assim, que realmente foi com Deus. Eu sonhei que eu estava numa montanha, sabe aquelas pontes antigas lá daqueles filmes do Indiana Jones? Que você vai andando assim, vai quebrando aquelas pontes. Então, tinha duas montanhas. Aquela ponte estava apontando para mim, eu estava numa montanha, e aquela ponte me levava a outra. E eu sentia uma energia, algo me levando a andar naquela ponte. Eu tenho um pavor de altura, tenho um medo de altura. Eu começava a andar naquela ponte, à medida que eu andava, as tábuas, elas iam se quebrando. Tipo, não podia voltar para trás. E eu cheguei até a outra montanha. Quando eu cheguei na outra montanha tinha um, um computador. Naquele tempo ainda, um computador de tubo ainda, pra você ter uma ideia. E eu olhei pro computador assim, e estava aberto o MSN. Você vê como uma coisa antiga. Hoje ninguém usa MSN, né? O MSN. E no MSN eu vi que tinha alguém teclando. Aí eu cheguei perto assim do MSN. Aí falou assim, falou meu nome, né? Clautiego, digitou. Eu te conheço. Aí eu fiquei assustado no sonho. Falei assim, como assim? Você me conhece? Porque MSN não tem como você me conhecer. Eu sou Deus. Na hora que ele digitou eu sou Deus, eu comecei a rir. Mas ri que nem um louco. Ele falou, por que você tá rindo? Tô falando pra você, eu sou Deus, eu te conheço. Ele começou a me contar desde quando eu nasci até o momento que eu estava passando. Esse sonho foi quando você já estava, né? Eu estava voltando. Acho que umas 3 semanas antes dele me batizar no Espírito Santo. E então ele me deu esse sonho e ele começou a falar comigo e falou assim, eu sou seu pai, eu te amo. E quando ele falou isso, no sonho, toda a atmosfera mudou. Eu senti 2 braços fortes me abraçar e quando ele me abraçava eu ficava em posição fetal, como se eu fosse um bebê. Ele me embalou ali no sonho e eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida. Toda aquela mágoa, aquele rancor, todas aquelas frustrações que eu estava carregando, dissipou 90%. Eu acordei... Um sonho profético. Profético, né? Porque ele estava me chamando para um caminho que eu não ia poder voltar mais. Caindo, não tem volta. Não tem volta. E aí eu acordei e falei assim, poxa, Deus é real, Deus quer alguma coisa comigo. Como é que eu vou atender esse chamado de Deus? Até então, aí passou 3 semanas, eu estava procurando emprego, eu nunca tinha orado na minha vida, nunca falar com Deus assim, em oração, com fé, não, só rezas religiosas, mas orar, falar com Deus, crendo que Ele está ouvindo, não. Eu lembro que numa madrugada eu perdi o sono, eu ainda fumava, tal, até na época, eu perdi o sono na madrugada, pastor, e aí eu coloquei o joelho no chão, tudo nesse processo, pela primeira vez na minha vida eu senti que tinha alguém ouvindo minha oração. Alguém do meu lado. Já estava trabalhar de Deus agindo. A graça, né? A graça é movendo. Fala assim, não tem chamando, como. Ele chamando. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, Deus, o senhor quer que eu me batize? Se o senhor quer, me dá um sinal. Se o senhor quer, eu estou disposto, eu estou disponível, eu estou facinho, Deus me... E eu não consegui dormir a madrugada. Aí eu acordei, sem dormir, a minha irmã acordou, minha irmã mais velha, ela acordou, e eu falei para ela, olha, eu não consegui dormir. E ela falou, estranho, eu tive um sonho. Olha só. Eu sonhei que a gente estava caminhando e tinha um ser verde, né? Que era uma espécie de um demônio e tinha um ser de branco. E esse ser verde pegava alguns pedidos. E ela revelou 7 pedidos dos 10 que eu fiz. Eu tinha feito 10 pedidos para Deus. 7? Ela revelou 7 no sonho dela. Que estavam amarrados, que estava na mão do inimigo. Olha. Aí ela também é usada no profético. Mas só que ela é uma outra, de outra forma. E aí eu falei assim, bom, é o sinal. Deus quer que eu me batize. Deus, se eu quer que eu me batize, me dê um sinal. O sinal tá aí, Deus deu um sonho. Aí na noite eu fui para a igreja. Eu lembro que quando eu cheguei assim perto da igreja, assim, eu olhei distante, a igreja era numa subida, eu vi uma nuvem, eu vi como se fosse fumaça. Falei assim, a igreja tá pegando fogo? Hoje não vai ter culto. A igreja tá pegando fogo. Quando eu entrei no culto, eu entrei na igreja, não tava nada. A fumaça dissipou. O pastor pregou uma palavra que eu não me lembro mais do que ele pregou. No final da palavra, ele falou assim, olha, você que sentiu no coração e quer ajoelhar, ajoelha e fala com Deus. Minha mãe estava do meu lado. Pastor, por Deus do céu, na hora que eu coloquei o joelho no chão, veio um fogo, mais um fogo no meu coração, assim, que começou a quebrar as amarras.
Eu queria pensar em pecado, eu queria pensar em bebedeira, eu queria pensar em coisas pornográficas, eu não consegui, tipo, sumir assim na mente. Pum! E eu fui falar para minha mãe, eu tô morrendo, porque meu coração tá muito acelerado, tá uma pressão aqui dentro, um fogo muito dentro, eu tô morrendo, chama o médico. Na hora que eu fui falar isso para ela, não saiu língua. Foi a primeira vez. Primeira vez. Aí eu tentei falar, me ajuda, me socorre, não saía. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Você vai me matar desse jeito, tô aguentando, eu vou explodir aqui. E comecei, eu sentei, eu queria parar e não conseguia parar de falar em línguas. Eu queria falar português e não saía português. Aí o pastor lá no altar falou assim, olha, você que sentiu Deus no coração, vem aqui para frente para eu orar por você. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus, eu falei assim, deve ser isso que ele deve estar falando, acho que ele vai tirar isso de mim, né? Isso não é comum, isso não é normal. Ele desceu do altar, na hora que ele colocou a mão em mim, a luz apagou. Ele também disparou falar em línguas, aquilo que estava, tipo, 20% sobre mim, aumentou para 80%, 90%, eu senti meu corpo todo endurecer, eu senti uma leve brisa bater em mim assim, eu não consegui segurar, eu caí. Fiquei quase 2 horas falando em línguas ali. E falei em línguas, querendo falar português. Ali no chão, eu tive uma visão. Eu me vi no altar. Eu ouvi a voz do Senhor falar, para isso que eu te chamei. Você nasceu para isso. E eu, mas, Senhor, eu não sou pastor, meu pai não é pastor, minha mãe não é pastor, eu não tenho ninguém que é pastor, eu não conheço Bíblia, eu não sei nada da Bíblia, eu não vou parar tudo que eu estou fazendo para estudar a Bíblia. E ele falou, você vai. Olha onde você está. Você é soberbo, você é arrogante. Você maltratou um servo meu, ele falou do meu cunhado que eu tinha, né, humilhado ele. Você é arrogante. Eu tenho a tua vida nas minhas mãos. Se eu quiser parar teu coração aqui agora, eu paro. Então não tem para onde correr. Eu te chamei. E olha para o altar, porque é ali que eu te quero. Eu falei, meu Deus. Esse chamado forte. Né? Não teve como voltar. Não tem como fugir disso. Não tem como. Se fugir disso... Aí o mais engraçado foi que eu levantei, eu vi tudo rodando. Depois tá lá em Atos, né? E eu comecei a andar alto. Tá. Eu falei, meu, eu tô bêbado. Eu estou embriagado. Atos, que eles ficaram embriagados, Atos 2. Então, para mim, é real. Para muitas pessoas acham que não, porque eles olharam, viram aquele povo todo... Como é que o embriagado fica? Ele fica comum? Não fica comum. Não é algo comum. Uma pessoa embriagada, ela trança, fala meio lento, meio arrastado, fica meio aéreo e tal. E eu fiquei tudo desse jeito. Olha que a gente tinha bebido muito mundo. Mas ali, não. Eu lembro que eu fui pegar o ônibus, eu quase errei o degrau do ônibus. Aí eu sentei assim, parecia que eu tava naquela brisa.